Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou estudante da Universidade do Porto, aqui em Portugal, e normalmente eu trago algumas dicas para vocês que estão pensando em estudar aqui também, e algumas experiências próprias que podem facilitar um pouco a informação para você. E hoje eu vim falar de um tema que vocês já devem ter visto aí no título, que está preocupando muita gente, que é sobre essa restrição que a União Europeia colocou para os brasileiros que estão pensando em viajar para cá. A Folha de São Paulo e mais um monte de jornais aí do Brasil soltaram essa notícia dizendo que a União Europeia tinha restringido a entrada de brasileiros na Europa. Eu peguei ali o comunicado da Comissão da União Europeia em relação a essa restrição que está sendo feita, e aí eu consegui entender melhor o que está acontecendo. Na verdade, não é que está sendo feita uma restrição. Pelo contrário, a Europa está começando a abrir as portas dela para uma restrição que foi feita lá dia 16 de março de 2020, quando a pandemia explodiu no mundo inteiro e todo mundo começou a fechar as fronteiras para poder tentar conter a contaminação e o fluxo de pessoas. Ou seja, a União Europeia ela já tinha implementado essa restrição lá em março e desde então ela vem feito a reavaliação se abre ou não, se flexibiliza ou não as fronteiras para poder abrir para o mundo inteiro. A União Europeia já está numa situação de controle maior da pandemia a nível interno, então as fronteiras internas vão começar a ser abertas e até dia 15 de junho todas elas têm que estar abertas, essa é a recomendação. E para as fronteiras externas da União Europeia, a flexibilização vai ser prorrogada até dia 30 de junho, ou seja, a restrição permanece até o fim desse mês. A única coisa que mudou é que a União Europeia está abrindo as fronteiras externas dela para os países que já têm o coronavírus controlado, ou seja, os países que estão em igualdade ali ou estão melhores do que a União Europeia têm acesso aqui à Europa. Mas não quer dizer que o Brasil foi punido de alguma forma ou que foi impedido para além do que já estava nessa situação. Então esse é um primeiro ponto super importante para tranquilizar você. Então agora que a gente já entendeu que essa restrição foi feita lá atrás, em março, e que ela vem sendo prorrogada desde então, vamos entender quais são os critérios para que a União Europeia abra suas fronteiras para alguns países. Então o primeiro critério, eu vou ler aqui para vocês, é em relação à situação sanitária. A segunda é a capacidade de aplicar medidas de confinamento durante as viagens. E a terceira forma de avaliação são as questões de reciprocidade, ou seja, se os membros da União Europeia têm acesso a esse país. Então esses são os três critérios que estão sendo levados em consideração na hora de medir aí quais países que vão poder ter acesso aqui ou não. Como todo mundo sabe, o Brasil está numa situação bem complicada em relação ao coronavírus e à contaminação. O nosso sistema de saúde aí está sofrendo com essa situação, a nossa economia está sofrendo, está gerando uma crise política, ou seja, está uma bola de neve, então muito provavelmente o Brasil não vai estar dentro dos países que passam ali nos critérios para poder ter acesso livre para a Europa. Mas aí que entra quais são as pessoas que podem, porque mesmo de forma geral, a população brasileira não tendo acesso direto à União Europeia, existem viagens que são necessárias, que são classificadas como viagens não indispensáveis, ou seja, estudantes internacionais, as pessoas que precisam se locomover de país por conta dos seus estudos, trabalhadores que não têm como fazer o seu trabalho a partir de casa e também familiares e cidadãos e residentes da União Europeia. Ou seja, aquelas viagens que são necessárias, que tem uma força maior ali, ou você está voltando para casa, ou você está indo encontrar um familiar que mora aqui na União Europeia, ou você está vindo estudar, ou tem um trabalho, isso não é proibido. Se você está aí no Brasil e está vindo para cá estudar, fica tranquilo que você não vai ser impedido nas fronteiras por conta disso. E isso independente do Brasil estar restrito ou não de entrar na União Europeia. Mas aí entra uma segunda problemática. Os consulados aí no Brasil, de Portugal, estão fechados, o VSF Global não está funcionando. E aí, como é que você faz para comprovar na fronteira que você é um estudante internacional se você não tem o visto ali de estudante no seu passaporte? Eu tinha dado anteriormente uma dica aí para os estudantes brasileiros que estavam com essa dificuldade de vir com seu passaporte brasileiro. Porque, para quem não sabe, seu passaporte brasileiro te dá entrada direta aqui em Portugal. Você tem até 90 dias para ficar aqui só com seu passaporte, sem nenhum tipo de visto. E aí aqui você faria o seu processo de residência de estudante e tudo mais. Só que a gente não pode deixar de levar em consideração essa restrição que foi feita para as pessoas
pessoas que não têm uma necessidade urgente de viajar para a União Europeia. Ou seja, se você chegar aqui com seu passaporte brasileiro sem nenhum tipo de visto, a sua viagem vai ser classificada como turismo ou qualquer outra coisa que não é necessária. E aí você seria impedido de entrar aqui na União Europeia. É lógico que você pode trazer os seus documentos de matrícula da universidade, você pode trazer toda aquela documentação que comprove que você está vindo para cá para estudar, só que você não tem aquele documento oficial e internacional que é o seu visto de estudante. Então o risco é muito maior da pessoa ali na fronteira interpretar que a sua viagem não é uma viagem com fins de estudo. E aí é muito risco, você está investindo na passagem, está investindo em muitas coisas, provavelmente você já vai ter alugado um lugar para ficar aqui, e para chegar ali na fronteira e dar tudo errado e você ser mandado embora para o Brasil de novo. Então a gente fica nesse impasse aí de ir sem o visto ou esperar para ver o que acontece. E agora a gente tem duas opções, que é esperar ver se a União Europeia faz essa reavaliação aí dia 30 de junho e abre gradualmente ou totalmente as suas fronteiras para ver quais países que podem ter acesso aqui. Pode ser que o Brasil esteja nessa lista de países que têm acesso ou não. Não tem como a gente saber sobre isso, acho que é só mesmo tendo ali a avaliação da União Europeia no final desse mês. E a outra opção é esperar que os consulados, que o VSF Global voltem à sua regularidade e que você possa dar entrada no seu visto. Há uma previsão disso acontecer brevemente. Pode ser que nesse mês os consulados e tudo mais voltem a funcionar já. Essa é até uma orientação que foi feita nessa nota da Comissão da União Europeia, pedindo para que os países membros da União Europeia comecem a distribuir vistos, a abrir a possibilidade de dar vistos para as pessoas que são de fora. Então, tem sim uma grande chance dos consulados voltarem a funcionar. O único problema é que já está muito em cima da hora. O visto, ele demora para sair, é um processo aí de 3, 4 meses, e isso quando estava já funcionando de forma normal. Agora a gente tem um monte de visto acumulado aí, de meses que ficou sem funcionar, então imagina, vai estar extremamente comprometido esse sistema aí de pedir os vistos, mas pelo menos vai estar funcionando. Então vamos tentar ter um pouquinho mais de paciência. Eu sei que tem muita gente aí que já está com passagem comprada, que já fez os seus planos, mas às vezes é melhor você esperar um pouquinho. Se você puder adiar esse voo, adia um pouco mais. Se você perder algumas semanas da sua aula e tudo mais, as universidades têm trabalhado com o ensino à distância o semestre inteiro. Eu acho que não teria problema nenhum em continuar dessa forma para os estudantes que não estão conseguindo vir para cá, até porque isso é uma situação global, uma situação mundial, tem que se levar isso em consideração, tanto as instituições privadas quanto as instituições governamentais. Eu vou passando mais notícias para você. Eu pretendo fazer um vídeo aí sobre essa retoma dos consulados e tudo mais, dar alguns prazos para você, mas eu vou fazer isso em outro vídeo para não encher tanto de informação isso daqui. Se tiver algum comentário, alguma dúvida ou qualquer preocupação, pode deixar aí nos comentários do vídeo, ou então vamos conversar pelo Instagram. Eu tenho conversado bastante com vocês por lá e trocado uma ideia, tenho falado bastante pelos stories com vocês, então me segue lá também, meu @elo2na. E é isso, gente. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Tô muito feliz que a gente bateu 1000 seguidores hoje. Nossa, tô muito feliz, de verdade. Obrigada por todo mundo que me segue, todo mundo que compartilha, que gosta dos conteúdos. Vocês são uma grande motivação pra mim pra continuar fazendo isso. E ver esse retorno assim do trabalho é muito gratificante. E é isso, gente. Espero que a gente cresça cada vez mais. E é isso, gente. Um grande abraço. Vamos ficar na expectativa pra ver o que acontece. Vamos ver se dá tudo certo. Tô torcendo daqui. E qualquer novidade eu aviso vocês, tá bom? Um beijo.